Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus. Hoje a gente vai conhecer o Tiago. Você pode seguir ele aí na rede social, Tiago Alicerce. Nós vamos conhecer o testemunho dele, tá? Ele é uma pessoa muito sábia, que tem bastante conhecimento para ajudar você de uma bolha de religiosidade. Talvez você se encontre hoje com um fardo muito pesado. E Jesus não é isso, né? Jesus não é esse fardo. Convidei ele, vamos esperar ele conectar. Olá, Tiago. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Fico muito feliz com o seu convite. É um prazer estar aqui. Tiago, aqui não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Então, Amém. antes de Que bom. tudo, antes de você falar do seu encontro com Deus, que o nosso objetivo é esse, né? Contar o testemunho, a experiência com Deus. Mas antes de você falar da sua experiência com Deus, do momento que você conheceu Jesus, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, do Tiago lá pequenininho, antes de conhecer Jesus, até o momento do seu encontro com Deus. Eu venho de uma família tradicional brasileira, né? Então, minha família era católica, daquele jeito, né? Domingo na missa, quarta-feira no terreiro, né? Então, eu tive essa vivência, né? Que é a vivência do brasileiro, de pertencer ao catolicismo, mas de repente recorrer a uma benzedeira, né? E minha mãe era muito crédula, né? E logo depois que eu nasci, nasceu o meu irmão. Eu tenho um irmão do meio e ele nasceu com alguns problemas de saúde. Nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele, né? Então era um quadro bem complicado. Hoje ele tem uma vida normal, é casado, trabalha, mas na época o prognóstico era de que ele teria muitas dificuldades, né? E então minha mãe recorreu, na época, a todo tipo de possibilidade que havia de cura espiritual, de milagre, porque não tinha opção médica, muita coisa para recorrer, né? E aí o meu irmão acabou que ele foi tratado pela ACD, né, logo no começo da ACD, e ele recebeu uma válvula na cabeça, que era uma terapia nova. O médico que o operou trouxe essa terapia da França, era uma coisa recente no Brasil, e ele teve, pela graça de Deus, a oportunidade de receber essa válvula numa época em que as crianças que tinham esse quadro que ele tinha não tinham acesso, né? E isso foi fundamental para ele ter um desenvolvimento de vida bom, né? Só que com 6 anos de idade, ele foi atropelado na porta da nossa casa, aqui em Santos. Eu sou de Santos, né? No bairro ali da Ponta da Praia, ele foi atropelado na porta de casa. E quando bem pequeno, minha mãe ainda chegou a levá-lo nesses médiums, né, para fazer cirurgias espirituais e tudo mais. E ele foi atropelado com 6 anos de idade, e nisso ele foi atropelado na semana em que tinha morrido o Tancredo Neves, o presidente Tancredo Neves. E aí lá no hospital, ele criança, né, ficou a semana inteira todo mundo assistindo, né, o sepultamento do presidente, aquela comoção nacional. E ele, no hospital, atropelado, inconsciente, começou a chamar pelo Tancredo. E aí minha mãe entendeu que ele estava morrendo, né? E que ele estava tendo alguma experiência desse tipo, né? Ele estava todo machucado. E aí no corredor do hospital, minha mãe fez um voto a Deus, falou para Jesus, porque ela tinha ouvido falar de Jesus desde menina, através de uma tia nossa que era metodista, uma tia que era metodista lá da Moca, em São Paulo. Até por coincidência,
uns 20 ou 30 dias atrás, eu fui pregar no evento do Yudi e do Galego, lá na Moca, na Rua Oratório, e eu preguei a uma quadra da casa onde essa minha tia morava, onde eu passava as férias na infância, na adolescência. Foi muito legal estar ali. Há anos que eu não ia ali na Rua Oratório, né? Mas aí a minha mãe conhecia a Cristo por essa minha tia, mas não tinha se arrependido, não tinha se tornado protestante evangélica, né? Mas os meus tios, os irmãos da minha mãe, frequentavam uma igreja presbiteriana aqui de Santos, a igreja Jardim de Oração. E aí minha mãe fez o voto: olha, se Jesus preservar a vida do meu filho, eu não vou mais para o centro, eu não vou mais em médium, não vou mais em bezendeira, não vou mais na igreja católica, eu vou para a igreja dos meus irmãos. E assim aconteceu, né? Então, com 6, 7 anos de idade, eu comecei a congregar na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja Jardim de Oração aqui em Santos. Inclusive o reverendo Milton Ribeiro, que até pouco tempo atrás era ministro do MEC, foi meu reverendo lá nessa igreja, né? Aqui de Santos. E logo depois, e aí nessa igreja eu conheci a Jesus, numa classinha de escola dominical. Eu não tenho aquele testemunho do jovem que passou pelo mundo. Eu cresci na igreja. Minha vida foi na igreja, né? E aí, logo depois, a gente fui me desenvolvendo ali na igreja presbiteriana, né, tudo mais. Eu sempre tive muito interesse pela leitura da Bíblia. Eu li a Bíblia inteira com 10 anos de idade, né? Então, eu gostava muito da Bíblia e eu tinha uma facilidade em decorar, em conhecer as histórias. Então, às vezes, tinha acampamento, sabe, da igreja, e tinha gincana bíblica, e aí os jovens da igreja, os adultos, ficavam disputando em que equipe eu ia ficar, porque eu era criança, mas eu acertava tudo, sabia tudo, achava rápido, né? Era uma coisa que eu tinha... Eu não tenho essa facilidade mais hoje, mas eu tinha naquela época. É engraçado isso, né? E aí fui me desenvolvendo até que, mais ou menos, em 1990, eu devia ter uns 13 ou 14 anos, algumas pessoas que nós conhecíamos indicaram para minha mãe uma igreja pentecostal aqui em Santos, no bairro do Macuco. E essa igreja, o pastor dessa igreja era muito conhecido porque Deus usava ele muito com curas divinas. Ele orava por pessoas e pessoas eram curadas com uma certa frequência. E aí nós fomos para essa igreja, porque embora o meu irmão tivesse se recuperado do atropelamento, ele ainda tinha várias questões ainda de saúde por conta da deficiência, né? Esse meu irmão, ele passou por mais de 20 cirurgias entre o dia que ele nasceu até 15, 16 anos de idade. Então minha mãe, ouvindo falar desse pastor, que Deus usava muito com cura, né? Haviam testemunhos de pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de uma série de enfermidades. E aí nós começamos a congregar nessa igreja. Era uma igreja pentecostal de bairro, né? Uma igreja até um pouco precária na época. E nós chegamos nessa igreja final de 90, início de 91. Né? E aí nessa igreja eu acabei me envolvendo muito, porque anos depois me casei com a filha mais velha desse pastor, é a minha esposa hoje, né? Mãe dos meus 3 filhos. E eu me envolvi com 15 para 16 anos, eu me envolvi com a pregação e com o ministério de jovens. Eu já tinha essa facilidade com a Bíblia, com a Escritura, eu já carregava da igreja presbiteriana uma boa base, né? Porque eu tinha passado pelo catecismo, né? Os presbiterianos, eles têm um catecismo próprio, né? Conhecia as doutrinas da graça, conhecia um pouco da teologia presbiteriana, que é uma teologia reformada calvinista, né? Então tinha uma base interessante de repertório teológico, né? Embora novo. E aí eu fui para a igreja pentecostal e lá eu comecei a me desenvolver, comecei a pregar e me tornei professor do seminário que essa igreja, embora pequena, ela tinha aqui em Santos, ela era uma espécie de sede de um seminário que era muito conhecido, ainda é muito conhecido no Brasil, que é um seminário neopentecostal, que é o Verbo da Vida. Na época se chamava Seminário Verbo da Vida. Hoje o Verbo da Vida é uma denominação,
né? Muito conhecida no norte e nordeste do Brasil. Tem bastante coisa aqui para o sudeste, mas é mais bem conhecida lá no norte e nordeste. E eu fui professor desse seminário com 16, 17 anos de idade. Eu fui aluno dos fundadores disso no Brasil, o Bud Wright e o Thomas Dawson. Fui aluno deles, fui aluno de outros professores, me tornei professor também, aprendi todas essas doutrinas, que são as doutrinas do neopentecostalismo, né, que surgiram ali mais ou menos nos anos 40 nos Estados Unidos. Só que logo depois, conforme o tempo foi passando, eu fui me tornando adulto, me casei, fui pai, e aí eu comecei a ter uma certa crise com esse escopo doutrinário, com os ensinamentos, com as doutrinas. Essa crise me levou num processo, porque eu tinha uma base muito forte das doutrinas reformadas, né? E aí eu comecei a entender que o neopentecostalismo carregava uma série de problemas, e principalmente problemas doutrinários. E naquela época, ainda no Brasil, não estava do jeito que está hoje. Porque hoje as igrejas neopentecostais, elas são praticamente seitas, né? Principalmente depois que começaram a pregar com muita força doutrinas que instalam nas igrejas neopentecostais e no imaginário do povo a normalização de práticas totalitárias, né? Então, nas igrejas neopentecostais atualmente no Brasil, os líderes são praticamente semideuses, né? Eles não podem ser questionados, se exige uma obediência absoluta, se ensinam as doutrinas, as falsas doutrinas da honra ao líder, né? Tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que é praticamente um manual de seita, muito pesado, né? E isso não era assim até 10, 12 anos atrás. Mas eu já enxergava, já não me encaixava mais nas doutrinas do neopentecostalismo, eu me afastei. Em 2011, Andressa, eu me afastei do ministério. Eu fui ordenado pastor em 2000, com 23 anos de idade. Aqui na minha cidade eu atuava muito, assim, muito jovem, com um programa de rádio, programa de televisão, com organização da Marcha para Jesus, com organização de grandes eventos. Fui muito envolvido com isso, muito novo, muito precoce. E também, muito precocemente, tudo isso me cansou. Primeiramente porque eu era idealista, eu queria viver as coisas de verdade. Então, eu embarcava no neopentecostalismo porque eu acreditava. Eu fui ensinado. Eu participei, por exemplo, do primeiro congresso que teve aqui no Brasil de batalha espiritual. Foi o primeiro congresso que, por exemplo, Daniel Mastral apareceu pessoalmente, tinha a Rebecca Brown, né? Então, eles contavam aquelas histórias malucas, né? Aquela coisa meio Harry Potter, meio cinemão cinema B americano, aquelas coisas fantasiosas e até um pouco infantis, né? Sobre batalha espiritual, sobre, de repente, você fazer um ato profético, subindo num helicóptero, jogando azeite na cidade, jogando sal grosso na cidade, jogando tinta vermelha para simbolizar o sangue de Jesus, derramando mel nas ruas e não sei o que lá para expulsar os principados e potestades, né? Isso nunca mudou os índices negativos de cidade nenhuma, isso nunca mudou a realidade da vida de ninguém. É uma teologia rasa, feita para enganar a gente débil, é uma superstição barata, uma coisa que não aponta para Cristo, não aponta para a verdade, não amadurece ninguém, cria um séquito de pessoas alienadas, acéfalas, bestificadas, idiotizadas, seguindo uma religião que envergonha Cristo, envergonha a mensagem da cruz, envergonha a tradição cristã, né? Mas enfim, eu estava nisso, como praticamente toda a minha geração, né? Anos 90, início dos anos 2000, foi o boom dos evangélicos, né? Até então, ser evangélico ou ser protestante era ser a minoria. Eu lembro que quando eu crescia na escola, tinha eu, de crente, na escola toda, e um outro amigo que era metodista. Eu, presbiteriano, outro amigo metodista. Depois
Os anos 90, ali na metade, né, que começou aquele lance todo do gospel, né, através da Renascer em Cristo, que a Renascer em Cristo, ela trouxe o neopentecostalismo para a classe média. E um neopentecostalismo para a cultura jovem. Né? As outras igrejas que a gente chama, no estudo da apologética, a gente chama o tipo de igreja do neopentecostalismo mais para a classe C e D, de neopentecostalismo de campanha. Igreja Universal, Igreja da Graça, Mundial, esse neopentecostalismo que parece baixo espiritismo. Você tem o sal grosso, a água ungida, você tem os símbolos, os artefatos místicos, tudo isso é uma mistura de um cristianismo desconectado com a tradição cristã, com misticismos e superstições do baixo espiritismo, porque a grande massa da população brasileira tinha essas superstições e esse misticismo, um sincretismo religioso, é típico da cultura brasileira. E essas igrejas, elas são igrejas feitas para atingir o seu público-alvo, né? Elas não têm preocupação com a pregação do evangelho, elas usam Jesus como personagem, como ícone heróico, né? Como fonte de poder, eles usam a Bíblia como livro da onde se extraem histórias e símbolos, mas a mensagem não é do evangelho, não é a mensagem de Jesus Cristo, não é a mensagem dos apóstolos. A mensagem é uma mensagem comercial, feita para arrecadar, feita para alimentar o misticismo barato, né, o misticismo ruim, porque existe o bom misticismo, a boa mística do cristianismo, ela existe, mas existe o misticismo ruim, barato, né, supersticioso. Então, essas igrejas do neopentecostalismo de campanha, que surgem ali no final dos anos 70, né, os cientistas da religião chamam isso de pentecostalismo da terceira onda, ou terceira onda pentecostal. É quando o pentecostalismo no Brasil se mistura com as crenças das superstições da cultura brasileira. Tá? Daí que nasce a Universal e as derivações, a Igreja da Graça e o pessoal que vai copiando as estratégias. Né? Nos anos 90, surge a Renascer em Cristo com um neopentecostalismo pop, um neopentecostalismo chique. Né? Então, eles substituem aquele formato do pessoal ali dos anos 70 e 80 para uma coisa mais assim, focada em atingir a alta sociedade, focada em atingir celebridades, pessoas famosas e muito a público jovem. Né? E depois outras denominações do neopentecostalismo vão surgindo com a mesma estratégia. Lá em Goiânia surge a Sara Nossa Terra e a Fonte da Vida, depois aqui em São Paulo vão surgindo outras denominações, e essas denominações vão formando esse campo do neopentecostalismo. Né? Então tudo isso foi acontecendo nos anos 90 e 2000, e eu estava no meio disso tudo. Né? Um jovem pastor, cheio de vontade, querendo ver as coisas crescendo, então eu ia para São Paulo nos eventos, trazia as novidades aqui para Santos. Depois ia lá para Belo Horizonte, porque depois surge a Lagoinha, surgem os movimentos lá de Belo Horizonte, as conferências da adoração extravagante, Som da Chuva, Fogo e Glória, todas aquelas coisas lá. E aí eu parei de ir para São Paulo, comecei para Belo Horizonte. Vamos trazer para cá. E comecei a organizar em Santos, trazia para Santos os ministros de adoração, aquela coisa toda. Isso foi me cansando, Andressa, porque eu fui percebendo que havia pouco do evangelho nessas coisas. Que havia muito do homem, muito da religião como produto, muito da religião como estratégia empresarial, né? E isso foi me cansando. Então, quando foi em 2001, não só foi me cansando, como também foi me esfriando, e eu comecei a me tornar uma pessoa cínica. Porque eu frequentava o meio onde estavam os pastores famosos, os pastores importantes, os grandes nomes, e eu comecei a perceber que havia muita politicagem, que havia muito interesse financeiro. Comecei a ver que tudo era negócio. Então, eu comecei a perceber que tudo era uma grande mentira, uma grande hipocrisia, e eu, como um jovem idealista,
comecei a falar, se é assim, então não faz sentido para mim. Então, se é para ser como eles, não faz sentido para mim. Isso foi me desanimando, me levou a uma crise de fé, me levou a fazer coisas que hoje eu me arrependo de ter feito, coisas que eu, na época, não enxerguei como falhas, né? Fui perdendo o coração, aquele coração que amava Cristo, aquele coração que queria o Evangelho, né? Aquele coração que queria deixar tudo para trás para seguir a Jesus, né? Aquele cara novo que dizia: Jesus, o que o senhor quiser, para onde o senhor quiser me levar, eu vou. Né? O que o senhor quiser fazer comigo, eu estou aqui. Né? Eu comecei a ver que tudo era um grande jogo. Eu tô me identificando, eu tô só concordando com o que tu tá falando, eu tô me identificando em tudo que você tá falando. Não, enquanto você estiver balançando a cabeça, eu tô falando. A hora que... Pode continuar, porque eu tô fazendo assim, não tô nem te interrompendo, porque eu quero deixar só você falar. Aqui é teu testemunho. Legal. Mas você tá falando e eu tô me identificando muito assim com tudo que você tá falando. E aí, em 2011, eu me desliguei da igreja onde eu tinha ficado por 20 anos, onde eu tinha sido pastor, né, onde eu tinha feito ali uma boa caminhada. Essa igreja não é uma igreja não é uma igreja desonesta, com líderes corrompidos, nada. É uma igreja honesta, uma igreja que é boa, né, que tem pessoas sinceras, honestas, mas eu já não me identificava mais com as questões teológicas e doutrinárias. Até porque, para mim, o neopentecostalismo, essas tradições foram perdendo sentido. E aí, em 2011, em janeiro, eu me desliguei. Na época que eu me desliguei, foi uma situação bastante traumática, porque a igreja imaginou que eu fosse sair para começar uma outra igreja. Então, até por uma questão de se protegerem, eu recebi alguns ataques durante um tempo, mas quando eu saí, eu disse assim: olha, não estou saindo para abrir outra igreja, eu estou saindo para ir para o mercado de trabalho, porque eu cansei disso aqui, é tudo falso, isso aqui eu não quero isso para mim. Né? Ninguém me expulsou da igreja, pelo contrário, eles queriam que eu ficasse, eles ficaram bravos comigo porque queriam que eu ficasse, eu não fui expulso. Às vezes, quando eu começo a falar, as pessoas falam assim: esse cara é um ferido, deve ter perdido o ministério, é um machucado, porque assim, como eles não podem me chamar de mentiroso, como eles não podem dizer que o que eu estou dizendo está errado, porque eu apresento os meus argumentos, e eu convido quem quiser para vir discutir argumentos, discutir ideias. Eu não estou aqui para destruir ou para revolucionar nada. Eu tenho uma mensagem, tenho meus argumentos em cima daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheci. Então, eu costumo usar muito esse argumento. É um ferido, é um machucado. Não sou ferido de jeito nenhum. Sou reconciliado e pacificado com a minha antiga igreja. Vou lá nas festas de aniversário dos líderes. Durante a pandemia, ajudei eles a organizarem o YouTube da igreja, o Facebook, que eles não tinham tanta experiência, né? A gente ajudou, na época da pandemia, a organizar as transmissões. Eu frequento a casa dos líderes da igreja, porque são familiares da minha esposa. Não tem ferida, não tem mágoa, não tem nada. Só tem hoje eu não tenho mais identificação com o escopo doutrinário, com a tradição. Né? E em 2011 eu fui trabalhar, Andressa. Fui para o mercado de trabalho. Só que imagina, a minha vida inteira eu tinha sido só pastor. Não tinha feito outra coisa. Comecei a pregar com 16 anos. Com 23 fui ungido pastor. Foi aí que um dia, 3 meses já afastado da igreja, estranhando muito o novo momento, porque eu era uma pessoa acostumada a ter muita gente na minha casa, toda hora alguém me ligando, toda hora alguém me convidando. Eu pregava toda semana em 4, 5 lugares diferentes, pregava em congressos, pregava em conferências. Eu tinha uma banda de louvor de adoração, viajava com a banda, tinha CD gravado, sabe? Camiseta da banda, essas coisas todas, né? Com 30 anos, essas coisas todas aí que o pessoal faz, eu fazia também, né? E aí, de repente, ninguém mais me ligava, as pessoas às vezes me viam na rua e não falavam comigo, porque eu tinha me desligado da igreja. E aí eu tive que aprender com a minha família, tive que aprender com a minha esposa, os meus filhos,
a ficar só nas 4. Hoje eu tenho mais uma menina, na época eu não tinha. Nós tivemos que aprender a conviver só nós 4, porque a nossa vida era um monte de gente junto com a gente, o tempo inteiro. Né? Ainda mais porque eu liderava jovem, então toda hora tinha gente na minha casa. Toda hora meus filhos estavam no colo de alguém, e de repente a gente começou a aprender o que era, de repente, estar em casa no domingo à noite assistindo o Fantástico. Né? Coisa que nunca acontecia. Aí eu fui trabalhar, e um dia orando a Deus e chorando, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Estava né? Convicto, mas perdido. Aí eu lembrei de um amigo de faculdade que sempre que me encontrava na rua me dava um cartão, falava: Tiagão, se um dia você precisar de mim, você me liga. Né? E aí eu lembrei disso, achei o cartão dele nas minhas coisas. Né? Aqui em Santos, o grande mercado aqui da cidade é o Porto. Né? Cada região tem a sua... Aqui em Santos, nós somos o maior porto da América Latina, então aqui o que você tem de legal para trabalhar aqui na Baixada Santista é com Porto. E eu sou a 3ª geração de portuários. Né? Meu avô foi portuário, foi sindicalista, meu pai foi portuário muitos anos, e aí eu nunca tinha sido portuário. E esse meu amigo, ele era da área do comércio exterior, ele era um agente de carga, um NVO-CC. E aí eu liguei para ele e falei: olha, irmão, é o seguinte, eu saí da igreja, estou desligado, ele já estou sabendo, porque a cidade toda estava sabendo. Eu falei: cara, eu preciso de uma oportunidade, eu não quero um emprego, falei para ele, mas eu preciso aprender, entrar nesse mercado e ver como funciona, e aprender. E aí no mesmo dia ele me chamou, fui para o centro de Santos, num café tradicional que tem ali, e nós conversamos. Ele falou: Tiagão, lá na igreja, no meio dos evangélicos, você é importante, você é pastor, né? Você está no conselho de pastores, você está no púlpito, nos eventos, nos programas de rádio, nos programas de TV, mas aqui nesse mercado você não é ninguém, você não sabe nada. Então, assim, eu abro espaço para você na minha empresa, para você aprender, mas eu não vou te contratar, não posso te pagar. Eu falei para ele: olha, eu tenho um dinheiro aqui guardado, eu aguento uns meses, né? Mas me dá essa oportunidade. E aí eu fui trabalhar com ele, e assim, de manhã, eu ia com ele nas reuniões, e ele foi muito legal comigo, né? Sou muito grato por isso, né? Ele me levava nas reuniões, então eu ia nas reuniões com o cliente, com o fornecedor, com as diretorias das empresas, então eu sem saber nada, eu ia de blazer, de terno, de gravata, roupa de pastor, né? Mas eu ia nas reuniões com os armadores, as empresas que são as donas dos navios, né? E aí ele foi me apresentando para os diretores, para os gerentes, para os coordenadores, e assim foi. Só que o tempo foi passando e algumas pessoas da minha antiga igreja foram visitar essa empresa, porque descobriram que eu estava trabalhando lá, porque o que eles queriam era que eu sumisse de Santos, porque eles tinham medo que eu abrisse outra igreja. Eu não queria abrir outra igreja. Uma, porque eu queria ver para onde que eu ia em termos teológicos. Segundo, que emocionalmente eu estava devastado, porque todos os meus sonhos e meus planos tinham ruído. Segundo, que eu não acreditava mais que aquilo tudo que eu conhecia era real e verdadeiro. Então, para mim, não fazia sentido começar uma igreja. Eu fui acolhido por um pastor, que era meu amigo, se tornou meu pastor, é meu pastor até hoje, que é o pastor Manuel Bezerra, da Igreja Comunidade Família de Diadema, que é meu amigo, né? Ele, a esposa dele, a Kátia, são nossos amigos e nossos pastores. Ele me acolheu lá em Diadema, eu ia para lá a cada 15 dias, pegar o culto de domingo, para não ficar sem congregar. Mas eu não queria, é muito difícil um pastor sair de uma igreja, porque você não tem onde congregar. Porque qualquer lugar que você vá, o pastor vai ficar desconfiado. O que você está fazendo aqui? Você veio roubar minhas ovelhas? Então não tinha onde eu congregar em Santos, eu não queria mudar. Falavam para mim, né? Você tem que mudar, né? Eu falava: não vou mudar porque os meus contatos, a minha rede de contatos, a minha influência está em Santos, eu tenho que ficar aqui. E aí eu fui começando a trabalhar, né? E aí, nessa empresa que eu estava, foi uma comitiva lá da minha antiga igreja e falaram: ó, se ele ficar nessa empresa, vocês vão estar amaldiçoados. Ele saiu sem a bênção, ele está amaldiçoado. E como crente é muito supersticioso, porque tem a superstição de crente, né?
Então, aí esse meu amigo me chamou e falou, Tiagão, olha, eu até respeito você, não vou te impedir de vir aqui na empresa, mas assim, cara, não vou correr o risco, de repente, né, de Deus pesar a mão aqui na empresa, eu vou te... Mas também, como você é pastor, eu não quero te fazer mal. Andressa, tudo isso daí, ó, você vai ver que tudo isso foi a mão de Deus. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu entendo tudo isso. Ele me Mas é colocou bom numa você salinha contar, do é lado. bom você contar, sabe por quê? Porque deve ter muitos homens de Deus passando Sim, exatamente pelo que você está passando. Entende? Então, tudo que sim. você. Eu acredito que é onde a gente mais foi ferido, é onde Deus mais usa pra gente curar outras pessoas. Não tenho a menor dúvida. Aquilo que Deus faz em você, ele vai fazer através de você. É. Né? Então, às vezes eu estou conversando com as pessoas aqui na internet e falando de tudo que eu falo, e a pessoa às vezes pensa assim, ah, onde que ele estudou? Eu estudei porque eu passei. O que você está passando, eu passei. Eu só sei falar com propriedade porque eu vivi. Né? Então, eu brinco muito com a minha audiência, eu falo muito da quarta série. O que é quarta série? A quarta série são as pessoas sem desenvolvimento da personalidade, as pessoas infantis, alienadas, porque a religião, quando ela é sectária, porque a palavra seita vem de sectar, seccionar, né? Então, quando a religião é sectária, ela te coloca numa realidade paralela, numa bolha, uma espécie de matrix. É uma realidade ficcional, ela cria um conjunto de narrativas, de histórias, que são confirmadas pelas pessoas à volta, que é o que a psicologia chama de viés de confirmação. Você ouve um absurdo lá no púlpito, né? Uma lorota lá. O pastor conta lá, não, olha, eu fui arrebatado, eu fui no céu. Eu vi Deus. Aí eu desci e fui para o inferno. Aí lá no inferno eu vi as pessoas lá, olha, quem pintou a unha estava lá no inferno. Não tem esse pessoal que conta essas histórias? É tudo lorota, mas aí o pessoal vai lá, a gente sobe lá no púlpito e conta aquilo na igreja. Você ouve e fala assim, ah, meu Deus, isso aí não é verdade. Só que você olha para o lado, tá todo mundo acreditando. Aí você fala, ah, tem que acreditar também. O nome disso é viés de confirmação. Tem a ver com o nosso instinto gregário. É o nosso aspecto coletivo, que é o que faz com que a humanidade viva em sociedade e crie sociedade. Então, isso é um instinto que a gente tem, um instinto animal, de olhar para a pessoa do nosso lado, ah, ela está confirmando? Então, confirmo. Então, eu acredito também. Você acredita porque o outro acreditou. O nome disso é viés de confirmação. Então, numa igreja que estiver organizada como uma seita, o viés de confirmação vai criando uma bolha e as pessoas começam a acreditar um monte de bobagem, que não é o que está dizendo o evangelho, não é o que diz a doutrina dos apóstolos, não é o que diz a tradição cristã, mas elas estão acreditando. Tem um cara lá soprando um chofar. Ah, o céu vai se abrir. Por quê? Porque está todo mundo acreditando, eu vou acreditar também. Ninguém faz assim, pensa assim, poxa, mas Jesus morreu na cruz e agora um chifre de carneiro tem poderes místicos. Só que virou o quê? Desenho animado? Né? Virou um filme do Harry Potter, né? Agora, quando é que vai surgir alguém com uma varinha mágica de Israel para fazer um avracadabra, né? E fazer uma Ou frases mágica? de impacto, Então, né? Ou frases de impacto, né? O exatamente. altar não deve nada a ninguém. Então, tu dá todo o teu dinheiro e o altar vai te devolver, né? Tipo assim, ó, não É se aquela coisa assim, preocupa, ó, vai cair bênçãos sem tudo que, medidas. Então, são tudo que frases você que põe vão no sendo altar. repetidas. Então, essas frases, esses jargões, eles não são à toa que eles são utilizados. O jargão, a frase de efeito, ela, segundo a neurociência, ela contorna a nossa razão e fala e bate diretamente no sistema parasimpático, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. O jargão, ele atinge a gente no emocional. E aí você deixa de ser racional e se torna emocional. Então eles dizem assim, o que você dá para o altar devolve multiplicado. Só que o último altar foi a cruz. O único altar no cristianismo é o coração humano. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita mais em templos de pedras. Deus habitava no templo de pedra, no judaísmo,
porque os seres humanos não tinham a revelação do Cordeiro de Deus, Deus não tinha andado entre nós, cheio de graça e de verdade, né? Como diz o apóstolo João. Não, Deus não havia se revelado. Então o judaísmo, ele é uma preparação, é Deus treinando a percepção humana, cognição humana, para que quando Cristo chegasse, houvesse uma base para que as ideias de Cristo fossem assimiladas pela humanidade. Porque se Cristo chega dizendo, ama teu próximo como eu vos amei, lá para o judeu que saiu do Egito, não teria efeito. Precisou primeiro Moisés fazer a lei e dizer, olha, olho por olho, dente por dente. Já era um avanço, Andressa. Na época de Moisés, se você fizesse mal para alguém, o que acontecia? Era vingança. O ser humano era que nem um bicho. Pegava a pessoa, que batia ela com um pau, cortava a cabeça, estuprava a mulher e as filhas, queimava a casa dela. Era assim. Moisés falou, opa, vamos organizar isso aí. Ó, ele só te machucou um dente. Machuca ele só um dente. Ó, ele só tirou um olho. Então tira só um olho. A lei, ela vem para dar um salto civilizatório. Ela dá uma amenizada. O ser humano é bicho, é bárbaro, é violento, tá? Porque aquela população lá do Velho Testamento são seres humanos recém-saídos da Idade do Bronze. A escrita, a linguagem, a língua, tudo isso era muito recente. Eles eram que nem bichinhos. A pré-história tinha acabado alguns séculos antes. O uso de ferramentas, a habilidade para costurar roupas, para fazer moradias, tudo isso era muito recente. Né? Tiago, então, desculpa te interromper, mas assim, muitas igrejas usam o Velho Testamento para aprisionar as pessoas. Né? Eu vivi Exatamente. muito isso, né? Na antiga denominação, que eu tinha medo de Deus como se fosse aquele Deus, né, carrasco do Antigo Testamento. Então, assim, infelizmente, elas não unificam, né, a Bíblia como um todo. Pega-se versículos, né, separados e coloca muito medo nas pessoas. Então, você se torna escravo, né? Você fica dentro de uma bolha religiosa. Eu tinha muito medo de Deus, assim, como se Deus fosse me matar a qualquer momento, como se eu fosse perder a minha salvação, sabe? Aquela coisa assim, medo de perder minha salvação. Então, assim, e não era. E muitas vezes chegavam líderes religiosos falar assim: a graça é uma desgraça, sabe? Então, aquilo impactava a gente de pensar assim: meu Deus do céu, eu tenho que sacrificar, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o que eu tenho, né? Eu preciso, para receber as bênçãos de Deus, eu tenho que pegar um envelope, eu tenho que escrever o meu desejo, tem que comprar. eu tenho que botar o meu dinheiro lá, né? Como se eu fosse comprar algo. Eu preciso comprar para ser batizado com o Espírito Santo, né? Preciso né, fazer um voto para que o meu casamento seja abençoado. Preciso fazer um voto para que eu receba a minha cura. Então, assim, muitas pessoas ainda vivem essa prisão por ter um coração puro, né? Porque as pessoas só conheceram aquilo. Sim. É que nem você estava contando a tua história. Sim. Você vivia aquilo porque você conheceu aquilo e você acreditava naquilo. Sim. Só que em determinado momento o fardo ficou muito pesado sobre você. E você viu muita hipocrisia dos seres humanos, né? Você viu o homem ali. Sim. E ver o homem fez com que você, né, de uma certa forma, se decepcionasse com o mundo, com as pessoas, porque você acreditava no seu chamado, você sabia do seu chamado, você sabia que era Jesus que tinha te chamado, né? Então, assim, diante de toda essa religiosidade, você parou naquele momento que você estava contando, né, que como você tinha saído de pastor, um rapaz falou que, né, você estava amaldiçoado. Muitas pessoas vivem isso hoje. Eu vivi, tá, Tiago? Quando você falou, eu vivi, porque assim, muitas pessoas me amaldiçoaram, né, por eu ser uma ex-obreira, né? Então, assim, é como se eu fosse um demônio, um anjo caído, porque você saiu daquela denominação. Então, para eles, você é um rebelde, né? Você é um demônio, você
você vai levar muitas pessoas para o inferno. E eu, por, né, acreditar que naquelas palavras proferidas de maldição sobre a minha vida, e por estar decepcionada e por não ver as bênçãos que Deus havia prometido, né? Porque eu dei tudo, dei a minha vida, dei a minha mente, dei o meu coração, dei todo o meu lado financeiro, né? Dei tudo que tinha em vida para Deus. E veio muita dor, muito sofrimento, e eu não vi as bênçãos, né, que eles prometiam. Então, assim, acreditei nessas maldições. E eu realmente fui ao fundo do poço, Thiago. Eu realmente tive 1 ano e meio muito doente, assim, espiritualmente falando. Busquei internação psiquiátrica, para você ter ideia o quão mal ou, né, me fizeram É na muito minha comum. mente em relação a isso. Sabe? Então, assim, ó, você contar tudo isso é muito bom. Por quê? Porque muitas pessoas ainda estão vivendo isso, né? Quando Deus, né, me deu Sim. essa direção de convidar pessoas e falaram do seu nome, né? Eu fui ver, né, sobre o que exatamente você falava. Eu achei muito importante, porque qual o objetivo aqui? Libertar as pessoas de uma bolha religiosa e mostrar um Jesus que não coloca um fardo pesado, que é o que muitas igrejas fazem. Existem igrejas boas, existem homens de Deus, existem pastores de Deus, né? Mas também existem pessoas que infelizmente distorcem o evangelho. E aí eu queria saber de você, aonde foi assim essa virada de chave? Aonde que você, tipo assim, peraí, eu estou vendo que está tudo errado, aonde que você disse assim, não, agora eu realmente nasci de Deus, agora eu entendo o que é o batismo com o Espírito Santo, aonde que na sua vida isso virou, sabe? Que você conseguiu, tipo, não, peraí, esse é o meu chamado mesmo, eu acredito nisso e eu vou pregar sobre isso. Ó, Andressa, o que acontece, né? Durante muitos anos, eu fiquei preso porque eu tinha medo da maldição, tinha medo de todas essas coisas, né? Então, assim, quando eu saí do contexto, eu achava assim, pronto, agora eu vou morrer de câncer, sabe, vai morrer um filho, nada na minha vida mais vai dar certo, né? Era essa a narrativa, né? E isso cola na cabeça da gente igual um verme mental, né? Porque é uma programação, Andressa, isso é uma programação mental, né? E você aprende isso e isso fica dentro da sua cabeça. Só que aí o que acontece? Aí, num belo dia, me chamaram para pregar numa igreja, eu fui pregar numa igreja em Cubatão. Tava sem dinheiro, Andressa. Eu tinha, assim, dinheiro para ir e voltar de ônibus. E até minha esposa falou, nossa, você vai pregar, a gente está sem dinheiro. Eu fui pregar. Eu falei assim, olha, eu vou pregar, e era uma igreja pequena, uma igreja simples, né? Não tinha nenhuma expectativa de alguém me dar dinheiro nenhum nessa igreja. Mas eu falei, eu vou pregar. Eu estava voltando a pregar. Estava reiniciando o ministério. Eu fiquei 2 anos e meio sem pregar, porque eu queria me reciclar, né? Ninguém me impôs isso, eu me impus, né? E aí eu fui pregar e nesse domingo à noite eu conheci uma pessoa, ele era funcionário de uma empresa italiana, e eu comentei na pregação que eu estava trabalhando com o comércio exterior, e essa pessoa falou para mim, falou, Thiago, eu tenho um projeto aqui, só que eu não tenho tempo de desenvolver, porque eu trabalho e tal, né, para essa empresa italiana, você não quer pegar e desenvolver? De repente, se acontecer, você pode, né, ganhar alguma coisa. Eu peguei o projeto, a ideia do projeto era montar um terminal de containers, Empty Depot, que é um processo de container, recebimento e liberação de container vazio. É um processo industrial, mas envolvendo container. Você recebe o container de importação, beneficia ele, pinta, arruma, repara o que tiver que reparar, deixa ele preparado na prateleira. Quando o armador precisa, ele vem e retira para receber a carga de exportação. É muito comum aqui em Santos esse tipo de empresa. Só que é um processo caríssimo. Você precisa ter uma área grande, máquinas pesadas, muita gente e tal. Peguei esse projeto, não entendia nada disso, nunca tinha visto isso na minha vida. O meu pastor era uma pessoa com experiência com negócio. Eu subi para Diadema, passei uma madrugada com ele, falei para ele, Manu, me ajuda aqui, eu preciso fazer um plano de negócio, eu preciso vender esse projeto. Eu vi que aquilo era a minha chance de fazer alguma coisa acontecer, né? Porque eu estava assim, subemprego, eu estava trabalhando e não estava legal, né? E assim, aquela coisa na sua cabeça, você está em maldição, né? Aquela coisa toda, nunca vai prosperar e tudo isso.
E aí eu peguei esse projeto, e aí foi. Um empresário aqui da Baixada Santista falou assim, Thiago, eu gostei de você e algo me diz que eu posso confiar em você. Eu tenho uma área e eu quero fazer esse negócio. Vamos fazer? Isso, Andressa, depois de 6 meses, fazendo reunião, prospectando, apresentando, eu estava em Porto Alegre, eu tinha ido dar aula na Escola de Ministérios do Catch the Fire, lá em Novo Hamburgo, e eu tinha ido pregar com o pastor Mário Martins, que é um pastor que tem um projeto social muito legal lá no Sul. Eu tinha ido pregar num desfile de moda em Porto Alegre, porque esse pastor faz um trabalho, ele faz calçados e tal, com uma ONG. E eu fui pregar no desfile de moda, tô saindo da pregação, toco o telefone, Thiago, vou pegar o teu projeto, nós vamos fazer. Andressa, para fazer o projeto, precisava de um investimento de 4 a 5 milhões de reais. Tá? Foi investido quase 10. A gente fez uma empresa muito grande, numa área em Cubatão, e passamos a atender os 2 maiores players do mercado, Maersk Line e MSC, que é a Mediterranean Company Shipping, o maior armador do mundo, que é a Maersk, é uma empresa norueguesa, e o segundo maior armador do mundo, que é a MSC, que é uma empresa italiana. E nós começamos o processo e chegamos a movimentar por mês 10 mil containers na empresa. Eu, que só tinha sido pastor, me tornei diretor de uma empresa que na época tinha um faturamento nos melhores meses acima de R$1 milhão. Chegamos a ter 170 funcionários, operação em Santa Catarina, no porto, no superterminais em Manaus, em outros portos aqui da região. E assim, eu saí de um subalterno aprendendo ao topo do meu mercado em 2 anos e atendendo empresas como a Braskem, a Nike, a Samsung, grandes exportadores, sentando na mesa para negociar com JBS, com a Seara, com os maiores players da exportação e da importação do mercado de comércio exterior do Brasil. Fui assim, do nada ao topo em 2 ou 3 anos. E isso não mudou a minha realidade financeira, porque eu entrei nesse negócio com mais 2 sócios e nós então passamos a prestar serviço para o dono efetivo do negócio, esse sim que tinha toda a receita da empresa na mão. Só que isso, o que isso fez em mim, Andressa? Olha só, eu percebi que eu não estava amaldiçoado nada. Entendeu? É que nem eu agora, casei, eu prestei, filho maravilhoso, eu me tornei consultor desses processos e eu cheguei a ter contrato com uma das famílias mais ricas do Brasil. Eu sentava na mesa e assim, sabe, para discutir negócio com gente assim que, sabe, andava de jatinho, eu ia em reunião, os caras saíam da reunião por jatinho e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que Deus fez isso? Né? Então eu percebi que eu não estava amaldiçoado, eu percebi que eu não era, como falaram que, você nunca vai fazer nada na vida, você a vida inteira só pregou, sabe? Você não sabe fazer nada. Né? E eu me tornei um executivo no topo do meu mercado. Né? Foi aí que em 2019 eu falei, não, agora eu já adquiri as skins que eu preciso, as peles que eu preciso, e agora eu vou fazer o que eu sei que Deus me chamou para fazer. Eu vou para o front agora, porque a igreja evangélica brasileira está doente, isso quase me matou, quase me levou para o psiquiatra, e está cheio de gente que nem eu. Está cheio de gente que nem eu. E o meu trabalho agora é achar essas pessoas, identificar essas pessoas e orientar essas pessoas para esse caminho, para fora dessa bolha, para fora dessa realidade ficcional, dessa matrix, dessa mentira. As pessoas precisam saber que elas não precisam
sofrer o abuso que elas sofrem, elas não precisam dessa exploração, elas não precisam dessa humilhação, elas não precisam aceitar ser tratadas como idiotas, aprendendo uma série de bobagens, uma teologia rasa, estúpida, idiotizante, imbecilizante, apequenante, infantilizadora. As pessoas precisam entender que o cristianismo construiu o Ocidente, que a fé cristã, os valores do cristianismo, os princípios do cristianismo construíram uma civilização. O cristianismo não é essa coisa tola, tosca, boba, infantil, quarta série, como eu falo com os meus seguidores no meu perfil. Não é isso. O cristianismo não é essa religião onde você precisa pedir tudo para o pastor, pedir tudo para o apóstolo, sabe? Agora tem um tal de honra para cá, honra para lá, porque se você não entra na vaquinha para comprar Land Rover para o apóstolo, então você é um desleal. Se você não paga o silicone da pastora, sabia disso? Tem igreja que faz vaquinha para comprar silicone da pastora. Eu fiz um post, quando as pessoas me contam as coisas no direct, né? E aí eu recebi uma história no direct e falei, não, isso aqui não é verdade. Aí me falaram, não, aconteceu, é verdade, aconteceu na denominação tal, né, o pentecostal, né? Aconteceu na cidade tal, acho que em São Bernardo. Eu falei, pô, em São Bernardo, eu falei, se isso acontece lá no interior do Amazonas, eu até entendia, né? Mas em São Bernardo, sim, em São Bernardo, o cidadão chegou um dia e chamou o povo da igreja e falou assim, olha, eu fiz uma brincadeira com a minha mulher, falei que ela tá com o seio murcho, porque ela teve neném, ela ficou chateada comigo. Agora eu estou numa situação difícil em casa, e é o seguinte, eu sou o líder, vocês têm que me honrar, então assim, ó, façam uma vaquinha aí para me honrar minha esposa, e dividam aí em prestações para ela colocar o silicone. Andressa, esse é um nível de estupidez do movimento evangélico neopentecostal brasileiro. Os caras fazem vaquinha para pôr silicone, faz vaquinha para comprar Harley Davidson, faz vaquinha para mandar o filho do pastor comemorar o casamento nas Malvinas ou Maldivas, eu não sei, porque eu não sou chique, eu não sei essas coisas, se é na Malvinas ou na Maldivas. Você quer num lugar caro, e o povo acha que isso que o evangelho é isso. Esse bando de gente que são espertos, suficientemente cara de paus, suficientemente cheios de desfaçatez, dizendo para o povo, olha, eu sou teu líder, então eu sou uma espécie de monarca, eu sou um rei, eu sento num trono e vocês têm que me servir. Isso não é o evangelho, isso envergonha Cristo. E isso dá mau testemunho para a igreja. Sabe o que acontece? A sociedade olha para o evangelho e fala, esse povo é ridículo. Esse povo é tolo. Ninguém mais quer Cristo. E aí ninguém mais quer Cristo por causa desses maus exemplos. Qualquer pessoa decente, qualquer pessoa decente, madura, razoável, entra nesse ambiente e fala, meu, isso aqui é uma coisa de louco. Eu não vou ficar aqui. E a igreja vai se tornando cada vez mais um ambiente para gente doente. A doença começa no líder. Geralmente, homens com perfil narcisista, homens com perfil de psicopata, porque o camarada sentar na igreja, como se ele estivesse num trono, dando ordem, dizendo para as pessoas, olha, se você não me obedecer, você está amaldiçoado. Se você sair daqui, você está amaldiçoado. Olha, o que você faltou no culto para ir na festinha de aniversário do seu sobrinho, você é um desleal. O que? Você faltou um final de semana para fazer uma viagem romântica com a sua esposa? Não. Você é um desleal, você tinha que ter pedido a minha autorização. Isso parece coisa de louco, Andressa. Não tem nenhuma razoabilidade, mas por quê? Porque há uma doutrinação, há uma cultura instalada, há uma série de técnicas sendo aplicadas sobre o povo, de hipnose, de programação neurolinguística, né, técnicas de manipulação em massa, uso de jargões, livros com doutrinas fabricadas para criar na igreja evangélica um ambiente hostil à liberdade. Uma igreja evangélica neopentecostal hoje em dia parece uma Coreia do Norte. Parece uma Coreia do Norte.
Na Coreia do Norte, se te pegarem atravessando a fronteira para mudar para a Coreia do Sul, o que acontece? Ó, na Coreia do Norte, se você falar que o Kim Jong-un, lá o ditador, está errado em alguma coisa, o que acontece? Na Coreia do Norte, todo mundo só pode aplaudir. Na Coreia do Norte, todo mundo só pode dizer, oh, meu líder, amém, meu líder. E as pessoas usam a Bíblia para instalar no povo um sistema totalitário, absolutista, uma ditadura religiosa. Então é isso que eu chamo de bolha. Aí as pessoas vão dizer, não, mas a Bíblia diz que tem que obedecer os líderes. Sim, tem que obedecer os líderes de acordo com o Evangelho. Eu vou te contar uma coisa, Andressa. Existe um texto dos Evangelhos que é o texto menos pregado dos Evangelhos. Menos pregado. Ninguém prega esse texto. Está em Mateus 20, do versículo 25 ao 28. Esse mesmo texto aparece nos demais evangelhos sinóticos. Vai aparecer em Marcos, capítulo 10, e em Lucas, não me recordo agora o capítulo. É um texto que os discípulos estão discutindo quem vai se assentar do lado de Jesus. Até esse momento, os discípulos estavam acreditando que Jesus ia tomar os poderes temporais. Que Jesus ia entrar em Jerusalém, se assentar no trono de Davi e governar as nações. Eles não entendiam que o governo mundial do Messias era uma realidade futura para o fim da história. Né? Que Jesus vai fazer isso quando ele voltar. Eles achavam que Jesus já ia fazer isso naquele momento. Mesmo Jesus dizendo para eles várias vezes, olha, eu estou indo para morrer. Eles não ouviam, eles não queriam ouvir. Eles tinham investido a vida deles 3 anos seguindo Jesus. Então, no imaginário deles, Cristo iria se tornar o governador do mundo, porque veja só, Andressa, Jesus ressuscitava morto. Jesus fabricava comida do nada. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Jesus interrompia as tempestades. Entende? Então, na cabeça deles, se Israel entrasse numa guerra contra Roma, eles venceriam, porque Jesus iria, primeiro, todo soldado que morrer, ele ressuscita. O mantimento do exército, ele cria. Se o exército do inimigo viesse contra Israel, ele comanda até as tempestades. Tu entendeu? Na cabeça dos discípulos, pronto, Cristo tem todo o ferramental bélico, sobrenatural, para a gente vencer as nações. Vamos governar o mundo. Para os discípulos, o ministério de Jesus era um projeto de poder. A religião é sempre um projeto de poder, Andressa. Entende? É a Torre de Babel. É Nimrod dizendo o seguinte, vamos construir uma torre que conecta a terra ao céu. Então é sempre uma promessa de que se você me seguir, vou te levar para o céu. Eu tenho a torre que te leva para o céu. Essa é a Torre de Babel. E lá em Gênesis 11 diz, o Nimrod diz, vamos tornar célebre o nosso nome. Então a religião é sempre essas duas coisas. Uma proposta de um atalho para o céu, ó, vem para dentro da minha torre, vem para dentro do meu esquema, eu te levo para o céu. E vamos fazer o nosso nome ficar conhecido. É fama, poder, juntar gente. Por isso que toda religião, ela tenta criar uma uniformização das pessoas. Ela desindividua as pessoas. Ela quebra a individualidade. Ela não quer que a Andressa seja a Andressa. Ela quer pôr uma farda na Andressa. Ela quer que a Andressa fale como os outros falam. Ela quer que a Andressa se vista como os outros se vestem. A religião, ela detesta individualidade. Detesta a liberdade. Só que o evangelho, ele emancipa, ele liberta. A graça de Deus é multiforme. Deus se manifesta na diferenciação dos indivíduos. Paulo, quando ele fala da igreja, ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Um é ouvido, um é nariz, um é dedo, um é barriga. Por quê? Cada um na sua característica. Toda religião religião no sentido pejorativo, ela quer te tornar uma pessoa
individuada, alguém que deixou de ser indivíduo para te colocar na massa. Né? E aí, Andressa, olha só, olha que interessante. Esse texto de Mateus 20, que eu estava te falando, é o texto menos pregado dos evangelhos. A mãe de dois discípulos, Tiago e João, chega para Jesus e fala assim: Senhor, deixa que os meus filhos sentem um à tua direita, outro à tua esquerda. Ou seja, deixa ele ser, ó, esse aqui vai ser o primeiro-ministro. O Tiago é o mais velho, primeiro-ministro. Já o Joãozinho, pode colocar ele ali na Casa Civil. Que mãe não faria isso, né, Andressa? A minha mãe faria a mesma coisa. Ó, Jesus, tu vai governar o mundo, coloca os meus filhos aí de ministro, arruma um carguinho para eles aí, o salário é bom, se aposenta cedo. Não é verdade? Só que Jesus fala o seguinte, ó, presta atenção, pessoal que está em casa aí, Mateus 20, 25 a 28. Esse texto se repete nos evangelhos mais 2 vezes, em Marcos 10 e em Lucas. Depois a gente pesquisa aí o texto. Jesus fala assim, olha, ele diz assim, os príncipes deste mundo, nos reinos, nos príncipes deste mundo, funciona assim, desse jeito que você está querendo. O maior manda no menor. Quem tem poder manda quem não tem poder. Entende? Entre vós, os discípulos, não será assim. Não haverão chefes entre vós. Entre vós, quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Então, o evangelho não funciona da forma como o neopentecostalismo configura a igreja de Cristo. Um lugar onde os líderes se assentam como monarcas, como reis, né? Dando emprego para toda a sua família monárquica, onde o povo é tratado como plebeu, como plebe, como escravo, né? De vez em quando eles até fazem a cerimônia do lava-pés, eles humilham as pessoas o ano inteiro. Aí chega um dia, ó, vem cá, eu te humilhei o ano inteiro, agora vou lavar teu pé. Eu nem falo contigo. Se chega alguém, Andressa, chega alguém rico na igreja, ou alguém famoso, você sabe disso que eu estou te falando. Porque eu conheço um monte de gente famosa, jogador de futebol, artista da Globo, como pastor, eu já conheci muita gente famosa. É a coisa mais difícil para um famoso é entrar numa igreja. Por quê? Porque às vezes a pessoa só quer chegar na igreja, sentar lá e ser tratado como qualquer outro irmão. Só que quando as pessoas veem alguém famoso, esse aqui vai ser uma plataforma boa para a gente divulgar a igreja. Se as pessoas souberem que a Andressa Urati está aqui na igreja, vai ter gente, vai vir mais povo. Já te tratam diferente. E, poxa, é só ler a epístola de Tiago. Tiago fala, não pode tratar diferente o rico, o importante. Não pode tratar o pobre de um jeito, o rico de outro. É reino de Deus, poxa. É a igreja de Cristo. Isso aqui tem que ser santo. Dinheiro não pode ser fator. Beleza não pode ser fator. Importância não pode ser fator. Fama não pode ser fator. Porque nós somos irmãos. E o que nos torna irmãos é o sangue de Jesus. É o sangue de Cristo. Então, Cristo falou para eles assim, olha, no mundo, entre os mundanos, lá no mundo é assim, do jeito que vocês querem. Um jogo de poder, um jogo de interesses. Quem pode mais, quem manda mais pode mais. Quem manda menos pode menos. Quem tem dinheiro manda quem não tem. Quem é rico, quem é poderoso manda quem é fraco. E assim vai. Na igreja não pode ser assim. Na igreja de Cristo, tudo isso tem que ser considerado uma coisa abjeta, suja, mundana. Aí, olha o que eu vou te falar, Andressa. O evangélico hoje, ele acha que mundanismo é tudo que você faz da parede da igreja para fora. Eles não são capazes de enxergar que da parede da igreja para dentro só tem mundanismo. Porque só tem interesse em dinheiro, só tem tráfico de influência, politicagem. Entende? A igreja neopentecostal brasileira, ela é pior do que o catolicismo medieval que provocou a reforma protestante. É pior. É pior.
Entende? Isso que você viveu, o que eu conheço, aquilo que a gente ouviu noticiado, né? E viu, que você experimentou, porque o que os caras te prometiam, né? Ó, entrega tudo que você tem, que você vai receber mais. Tipo uma mágica, né? Não precisa trabalhar. Isso. Né? É tipo uma bolsa de valores, que você só acerta. Né? Ó, você dá 1 milhão, você vai colher 10 milhões. Andressa, eu entendo o que você passou, eu também já passei, já criei nessas coisas. Eu grito. Eu pregava a teologia da prosperidade. Eu fui professor do seminário Verbo da Vida. Eles fazem isso até hoje. Pegava o povo e falava assim: ó, pega a sua oferta aí. Agora levanta para o céu e diz: dinheiro, venha para mim agora! A pessoa sai da igreja achando que ela falou dinheiro vem para mim agora, que ela vai ter dinheiro na conta bancária dela no dia seguinte, Andressa. Isso é uma fábrica de vagabundo. Não é verdade? O que enriquece é o trabalho, Andressa. Se não trabalhar, o dinheirinho não entra. Só que, como o povo é quarta série, como a gente entrega a nossa razão por conta do discurso religioso, a gente começa a acreditar em coisa que não tem o menor fundamento, que Jesus nunca prometeu. Porque o que Jesus falou foi o seguinte: olha, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ajunteis tesouros lá no céu, porque lá a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Entende? O que Jesus está dizendo? Que tudo que é a verdadeira riqueza está naquilo que o dinheiro não compra. Né? Então você olha para o seu bebê, né? Você olha, o que é isso? Riqueza. Essa é a riqueza. Né? Você olha para o seu esposo, tem um casamento harmonioso, isso é riqueza. Agora, a gente precisa de dinheiro? Claro, todo mundo precisa, mas dinheiro não é riqueza. Dinheiro é só uma ferramenta. Entende? O coração não pode estar no dinheiro. Mas os valores da igreja estão tão subvertidos, a narrativa de seita, a narrativa da bolha, eu chamo de bolha porque foi uma forma que eu, no começo, olha o que eu vou te contar. Quando eu comecei a usar a rede social, assim, eu falei, não, eu vou pregar isso aqui. Na minha cabeça, olha o que eu vou, não sei se você vai entender o que eu vou te falar. Eu pensei assim, como é que eu livro as pessoas que estão passando aquilo que eu passei? Porque eu lembro das noites em claro, pensando, meu Deus, eu estou amaldiçoado. As noites em claro pensando assim, meu Deus, nada vai dar certo na minha vida. Né? As noites em claro, eu lá atrás, 2007, 2008, olhando aquelas coisas e falando assim, meu Deus, nada disso aqui existe. Eu ia para umas conferências muito loucas, o pessoal ficava 3, 4 horas dançando nas músicas lá da conferência, e não, estamos adorando a Deus, aquele povo balançando dentro de um ginásio, horas e horas e horas e horas, quando saía dali ninguém tinha a vida transformada. Eu falava, meu Deus, isso não faz o menor sentido. E aí eu ia pôr a cabeça no travesseiro e ficar pensando, meu Deus, isso não faz o menor sentido. Mas ao mesmo tempo eu não posso pensar isso. Pensar isso é do diabo. Né? Quer dizer, eu enxergava, a minha razão enxergava, o Tico e o Teco faziam 1 mais 1, dava 2. Mas como eu tinha sido, né, a mente tinha sido lavada, né, você nega a razão, nega o óbvio e abraça a idiotização, abraça a neopentecostalzice do neopentecostal. Né? Aí você fala, meu Deus, eu não posso pensar isso. E aí eu comecei a pensar, como é que eu falo para esse Tiago de 10, 15 anos atrás, como é que eu tiro ele disso? Eu comecei a ficar louco, Andressa, falando assim, meu Deus, hoje, igreja evangélica no Brasil é um ambiente pesado, é tóxico. As pessoas saem da igreja direto para o psiquiatra. O que eu mais tenho no meu Instagram é as pessoas falando assim, olha, eu tomo remédio, eu faço terapia, eu estou me tratando, a igreja me jogou no psiquiatra. Aí eu falo, meu Deus, como é que eu falo com essas pessoas? Eu parei na internação psiquiátrica, né? Eu parei Aí o que eu fiz? Aí quando eu comecei a usar o Instagram,
eu comecei a pôr as primeiras frases, primeiros pensamentos e tal, eu falei, eu não posso bater de frente no neopentecostalismo. Vai parecer, sabe, uma coisa agressiva. Ah, Como é que eu posso perseguição. chamar isso? Aí, na verdade, eles vão dizer É, assim, ó, que eles são certos e tu é o errado. Porque é, para eles, assim, ó, somos é. perseguidos, então somos de Jesus e quem nos persegue é de Satanás. Né? É essa Só pregação que, que é dita. exatamente. Aí o que acontece? Aí eu falei, não, então eu vou pensar num jeito de chamar. Aí eu comecei a falar a bolha religiosa. É um eufemismo para o neopentecostalismo. Só que é, as pessoas começaram a entender que eu tinha uma proposta anti-religião. E não é. Porque olha só que interessante, Andressa. Eu quero que O você Novo explique bem Testamento. isso, porque de repente tem pessoas aqui achando que você está indo contra o evangelho, está indo Não, contra Jesus, e na não, verdade não é nada disso. Né? Eu queria não. que você explicasse um pouco Esse é o sobre isso. ponto, Assim. esse é o ponto mais importante. Olha só, o Novo Testamento, ele tem duas palavras para religião. Na maioria das vezes que o Novo Testamento fala de religião, ele fala de um modo pejorativo, tá? Quando é que o Novo Testamento fala de religião de uma maneira positiva? É quando lá na Epístola de Tiago, Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. É Tiago 1:26 e 1:27. Ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, eu estou lendo, porque eu até deixei aberto, que eu falei, eu acho que eu vou usar isso na live. Ele diz assim, ó, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando o Tiago fala isso aqui, ele usa uma palavra grega que é tereskeia. Essa palavra, tereskeia, ela é religião no sentido positivo. Ele está dizendo o seguinte, que você atender a necessidade do órfão e da viúva é o que te religa a Deus, é o que te conecta a Deus. Por que isso, Andressa? Olha só, isso aqui é muito importante. Se a pessoa não entendeu isso que eu vou falar agora, a gente talvez nem pode considerá-la cristã, porque esse é o cerne da doutrina cristã. O que é um cristão? É um discípulo de Cristo. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é tomar a cruz. Então, a verdadeira religião, e por que Tiago usa o órfão e a viúva? Porque, Andressa, é o seguinte, ó, eu estou aqui nessa live contigo, né? Você me convidou e eu prontamente aceitei. É um prazer para mim estar aqui, servindo você, abençoando você, participando e você me abençoando. Mas aqui também há uma relação onde é interessante para mim te ajudar e participar. Você é uma pessoa pública, tem milhões de seguidores, eu sou pequenininho, então eu nunca faço uma live para o meu público com 900 e 1.000 pessoas. É muito difícil para mim. Quando eu bato 100, eu já estou comemorando. Então, eu estou aqui, mas é bom para mim, é interessante para mim. Você é a Andressa Urati, entende? Agora, órfãos e viúvas têm o que para oferecer, Andressa? Talvez hoje, se a viúva for aposentada, até tenha, mas naquela época, órfão e viúva não tinham nada para oferecer. O que Tiago está dizendo aqui? Que a verdadeira religião é cuidar de quem não tem nada para te dar. Não tem nada para te oferecer. Não é uma relação de troca. É uma relação de sacrifício. É uma relação de entrega. Você De vai amor cuidar de verdadeiro, quem né, mais Thiago? ninguém quer cuidar. De amor ao próximo mesmo, Exato. né? Alguém que não tem nada para te E, oferecer. Você não está esperando nada dele. Você simplesmente está fazendo para ele o que exato. Deus fez por você. Mas o cristianismo do movimento evangélico brasileiro, principalmente do neopentecostal, ele é centrado nos interesses. Na busca por uma vida mais confortável, na busca pela realização financeira, na busca pela satisfação dos aspectos emocionais da vida, na busca pelo caminho mais fácil para o sucesso. É uma religião falsa, é uma fé falsa, é uma mentira, entende? Porque está aqui, está no texto, que a religião
pura e sem mácula, essa religião que é orientada para mais necessária das necessidades. Entende? Aí olha que interessante. Paulo vai usar uma outra palavra para religião, tá? Uma outra palavra para religião. E essa outra palavra para religião é a palavra da religiosidade que nós conhecemos hoje mais comum e mais divulgada. Paulo vai falar, né, lá em Atos 17, ele vai falar sobre a religião usando uma palavra grega que é desidaimonia. Olha que interessante. O que é desidaimonia? Essa palavra grega, ela primeiramente denota medo dos deuses ou superstição. Deido, no grego, é temer. E daemon é uma divindade pagã. Dessa palavra daemon que vem a palavra para nós, demônio. Entende? Tá, falando de então, demônio, você acredita na existência? Você acredita na existência de Satanás, do diabo? Sim, claro, obviamente. A Bíblia é muito clara nisso. A única questão, que é uma questão importante, é que assim, a operação dos espíritos malignos, na nossa realidade, ela é sutil. Ela é sutil. Demônios e o próprio Satanás, eles operam na nossa realidade de modo sutil. A maioria dos fenômenos de endemoniamento, encapetamento que nós vemos é um misto de forças espirituais sutis manipulando, estimulando e governando fenômenos da nossa psique mais profunda, do inconsciente. Então você tem um misto, entende? Por exemplo, você vê numa igreja neopentecostal a pessoa incorporou a pombagira, um exemplo. Você nunca vai ver uma pombagira numa pessoa na Alemanha, na Austrália. Por quê? Porque lá eles nunca nem ouviram falar. Entende? Lá eles têm outra mitologia, eles têm outras superstições, outro folclore. Ah, você está dizendo que a pombagira que incorporou na pessoa na igreja é folclore? Não. Mas eu estou dizendo que você precisa ter um mito instalado no inconsciente, o arquétipo do comportamento primitivo que está instalado no subconsciente, que extravasa numa manifestação inconsciente, manipulado por forças sutis demoníacas. É um misto, é uma mistura. São coisas sobrepostas, entende? Não é necessariamente que aquela pessoa perdeu o controle de si e agora uma entidade entrou nela e agora essa entidade a domina como um boneco. Isso não é real. O que é real existem os fenômenos do inconsciente que são manipulados por forças demoníacas que são entes, ou seja, são consciências independentes, né? Personificações da maldade, e que esses seres, eles agem sutilmente, manipulando e usando os nossos aspectos inconscientes, psíquicos mais profundos, mais animais, mais instintivos. É um misto das duas coisas. Tá? Tiago, e agora temos o problema, né? Descobrimos o problema da religiosidade. Como ajudar essas pessoas? Porque as pessoas que estão aqui, elas já identificaram o problema. E agora, como se livrar dessa bolha? Porque a gente tem que dar a solução para elas, né? A gente já identificou. Exatamente. E agora, como solucionar? O que fazer? Que caminho seguir? Como realmente ter esse encontro com Deus? Como ser verdadeiro? Porque assim, hoje você continua sendo pastor, correto? Sim, sim. Sim. Né? Então você continua pregando Jesus, né? Então, claro, assim, claro. como que essa pessoa agora ela aprende a ter essa liberdade em Cristo, que não é libertinagem, né? Porque às vezes a pessoa confunde a libertinagem com a liberdade em Cristo. Como a gente pode ajudar ela a se libertar dessa religiosidade e realmente conhecer Cristo? A pessoa precisa, olha só, a pessoa precisa sair dessa desidaimonia, dessa espiritualidade supersticiosa,
ela precisa deixar de ter esse medo dos deuses, certo? Essa relação com a divindade, com nosso Deus, baseada em medo e culpa, ou no medo dos demônios, como força castigadora, certo? E ela precisa aprender a ter uma espiritualidade cristã, como o Tiago diz aqui, teresqueia. Ou seja, uma espiritualidade cristã que é pautada pelo autossacrifício, pela autoabnegação. Né? É a espiritualidade cristã de quem negou-se, tomou a cruz e seguiu Jesus. Então, o que eu digo é o seguinte: a expressão evangélica mais comum do Brasil é o neopentecostalismo. É muito difícil uma igreja neopentecostal saudável. Eu não vou dizer que não tem, porque eu não sou sectário. Tá? Mas é muito difícil, é raro. Tá bom? Tem gente que fala assim, eu sou de uma igreja neopentecostal e ela é sadia, é saudável. Eu digo, então, toma cuidado. Porque talvez ela não permaneça assim muito tempo. Porque as doutrinas do neopentecostalismo vão corromper a igreja na jornada. Essa é a experiência que eu tenho, que eu vejo. E qual pode ter igreja exceções? que, pode, mas não são raras. O povo está sedento por Deus, né, Tiago? As pessoas, o vazio é a falta do Espírito de Deus dentro delas. Então, as pessoas estão na busca, né? E elas precisam de pastores, porque são ovelhas e precisam ser ensinadas. Sim. O que você acha hoje, assim, que seria saudável para elas? Porque, né, elas estão perdidas, estão ali sem conhecer, porque na Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento. Só que muitas delas ainda não tiveram, né, o entendimento da palavra de Deus. Muitas ainda não conseguem, né, ler a Bíblia, entender a Bíblia. Por isso que ela vai numa igreja para ouvir, né, o pastor, o que Deus quer, né, o que Deus quer ensinar, né? Então ela vai com essa coisa, tipo, eu sou um aluno e eu quero aprender mais de Deus. O que você acha? Então, assim, qual é a tua direção em relação a isso, sabe? Porque a gente precisa ajudar o povo, né? A gente já descobriu o problema e agora direcionar eles a verdadeira, o verdadeiro evangelho. Exatamente. Olha só, a característica principal do neopentecostalismo é a desconexão com a tradição cristã. Uma igreja neopentecostal, ela tem um conjunto de práticas e doutrinas inventada da cabeça do seu dono. O camarada é apóstolo, abre uma igreja e inventa as doutrinas. Cria lá um sistema de apostilas, escreve alguns livros muito mal escritos, que nenhum apóstolo neopentecostal no Brasil inteiro é reconhecido como bom teólogo, não tem nenhum, respeitado pela Academia da Teologia. São todos eles muito fracos, com pouco repertório, pouca capacidade de escrever, de formular suas ideias. Esse pessoal está desconectado com a tradição cristã. Eles não fazem questão que o povo entenda. Então, assim, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, que no neopentecostalismo elas não vão arrumar muita coisa. Mas é muito difícil, no Brasil, que na sua cidade não tenha uma igreja saudável. Porque tem muitas tradições cristãs que possuem igrejas saudáveis. Perfeitas? Não. Toda igreja batista... O que você acha que ela precisa identificar? Qual é a base para que ela possa, tipo assim... Porque tem pessoas, Tiago, que não têm o conhecimento que você tem. Às vezes alguma palavra que você coloca, às vezes pode ser difícil para ela. Então, assim, de uma forma mais simples... para atingir o público mais simples, assim, o que ela teria que identificar para entender que ela não está no engano? Entende? Olhar e dizer assim, nossa, esse é o verdadeiro evangelho. Primeira coisa, identificar uma igreja que a liderança não seja do tipo que não aceita ser questionada. Porque se você está num lugar que a liderança não pode ser questionada, não é igreja, é seita. Tá? Porque é bíblico. Todos erram, né? Que todos erram. Todo mundo é humano e todo mundo erra. Tá bom? Eles têm essa narrativa, não pode desnudar o pastor como o cão desnudou Noé. São coisas diferentes. Porque o Novo Testamento, a doutrina apostólica, a igreja é corpo. Então, sim, pode questionar o pastor, sim. Segunda coisa, essa igreja precisa ter transparência financeira.
O que é feito com dinheiro? Quanto que você ganha? Concordo, concordo, A igreja, o caixa da igreja não pode ser o bolso do pastor. concordo. Entende? Ou, Ah, mas ou eu usar o dinheiro entrego do para povo, Cristo. ou usar o dinheiro do povo para comprar empresas e o povo nem sabe que essa igreja tem muitas empresas que não são nem para devido fim de ganho de almas, né? Então é o seguinte, para onde vai o dinheiro? Quem usa? Como usa? Ah, mas aí eu dou para Deus e ele vai prestar conta. Tá errado. Você vai prestar conta também, porque você está sendo cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Você tem que prestar conta. O dinheiro é de Jesus. Para onde está indo o dinheiro? Ok? Você foi de denominações neopentecostais, você sabe do que eu estou falando. Eles arrecadam dinheiro só para construir templo e viver no luxo. Quando o povo vai na rua entregar uma sopa e dar uma cesta básica, o povo que já deu o dízimo, já deu oferta, já comprou ingresso, já comprou não sei o que lá, ainda tem que comprar a cesta básica e comprar a sopa. E aí a igreja ainda vai lá na sarjeta lá, ainda usa o que o povo está fazendo do próprio bolso para fazer propaganda da igreja e às vezes para fazer propaganda para político. Para dizer assim, olha, a gente arrecada dinheiro para ajudar o pobre. Mentira. Olha Mentira. quantas milhões Quem de ajuda o pobre é o toneladas que a povo. gente doou. Não, assim, ó, foram doados mais de não sei quantas mil toneladas, mas não conta que foi o próprio povo que levou, que não foi a igreja que foi lá e pagou as Não foi comprado com toneladas. dízimo. Que Não foi foi os comprado fiéis, com não foi dízimo. comprado por dízimo. Foi Só que comprado, na foi Bíblia, dado pelo povo, foi dado pelo povo que está lá acreditando que deu o dízimo, que deu as ofertas e ainda tirou a comida. Eu, muitas vezes, às vezes, tirava de mim, da minha família, para doar, porque pensava, mas assim, a instituição nunca deu um arroz, nunca deu um feijão, nunca deu uma roupa. Era eu e os voluntários, o próprio povo que fazia que, né, que os mendigos tivessem roupa, que tivesse comida, enfim, essas obras. Eu acho que isso que você está falando é muito legal. Eu acho que tem que ter essa transparência financeira, até porque tem que prestar contas, você tem que ver aonde está indo esse dinheiro, né? E o que mais? Desculpa te interromper, que você está falando, eu estou pensando nas coisas que às vezes a pessoa não abre os olhos. É que nem pode você é interromper. uma fé, a pessoa está Faça numa fé seu. cega. A pessoa está numa fé cega, né? Eu vivi isso. Eu vivi uma fé cega, uma fé burra. Para você ter ideia, a igreja me tirou mais de 2 milhões de reais. Entendeu? Eu fiquei abaixo do zero, crendo, né, que era para almas. E, na verdade, não. Eu fui um objeto e eu não quis ir para a política. E aí, porque eu desobedeci, eu fui descartada. Entendeu? Agora você é de Satanás. Então, assim, e infelizmente, muitas pessoas ainda vivem nisso. Então, falar desses pontos aonde a pessoa tem que usar a inteligência e não uma fé burra, porque eu vivi uma fé burra, né? Não é uma fé inteligente, porque eles falam que é uma fé inteligente, mas não é uma fé inteligente, uma fé burra, né? Uma fé burra, 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 porque não cai dinheiro do É céu uma se você não superstição, trabalhar, Andressa. né? Que nem você falou, se a gente não trabalhar, não vai cair o dinheiro do céu, entendeu? Não vai acontecer um milagre, não vai ser portas que vão se abrir, alguém vai te dar uma empresa para você, não existe isso. Então, se você não estudar, você não vai ter conhecimento, né? Então, assim, não Quem tem, enriquece é o não trabalho. tem. Exatamente. Então, assim, continua concluindo Desculpa te interromper, que você fica falando, eu começo a vir um monte de coisa na minha cabeça. Pode continuar. Não, então, primeira coisa, e segunda coisa eu já falei. A terceira coisa é verificar a teologia da igreja, as bases teológicas da igreja. Então, assim, isso que você está pregando vem da onde? Porque, assim, Andressa, a igreja cristã é um edifício com 2000 anos. Então, você tem riquezas de depósitos de fé do cristianismo. Então, você tem pensadores, teólogos, filósofos, místicos, pessoas que foram os gênios da sua época e formularam as doutrinas do cristianismo. Pensaram a fé. É uma loucura que alguém diga, não, eu não quero saber de teologia, só vou ler a Bíblia. E aí vai interpretar a Bíblia sozinho da própria cabeça. Qual que é a tendência? Que isso vire uma seita cheia de heresia,
cheia de falsa doutrina. Então, assim, a pessoa tem que saber qual que é a base teológica dessa igreja. Qual é a tradição teológica? Ela é pentecostal? Pentecostal clássica? Ela é reformada? Ela é sacramental? Ela é uma anglicana, uma episcopal, uma luterana? É uma presbiteriana? É uma batista? Cuidado com as batistas. Tem muita igreja batista que é batista só de nome, mas ela é neopentecostal nas práticas. Ela usa o nome batista para ter um respaldo, mas na prática ela é neopentecostal. Tem que tomar cuidado. Está cheio de batista G12, M12, MDA e essas coisas todas que neopentecostaliza a igreja. Torna a igreja um ambiente hostil e tóxico. Então esse é o terceiro ponto. Uma boa conexão com a boa teologia cristã. Tá? O quarto ponto, a comunidade. Como é que é a vida da comunidade? Como é que é o relacionamento entre os irmãos? Existe mesa? Existe comunhão? Né? Ou é aquela coisa? Porque a igreja que é uma empresa de produtos e serviços terceirizados de religião, não é uma igreja. Eu entro num lugar, olho a nuca das pessoas e vou embora para minha casa. Isso não é igreja. Isso é uma empresa de religião. É um Marabras da fé. É uma Casa de Bahia da fé. Né? Igreja não é um cinema. No mínimo, você tem que saber quem é o irmão ali para, numa necessidade, acudir. No mínimo. Né? Não quer dizer que você tem que estar toda hora com as pessoas dentro da sua casa e você na casa das pessoas. Não. Tem pessoas que são mais reservadas. Mas eu preciso saber o nome dos meus irmãos, pelo menos. Então, assim, uma boa vida comunitária. Né? Outro ponto que é importante é: essa igreja cumpre a missão? Ela cumpre o seu papel de igreja na sociedade? Ou ela é um clube de religiosos que faz e fala de coisas que só fazem sentido das paredes da igreja para dentro? Sabe? A igreja tem o melhor louvor, a melhor dança, o telão de LED, mas ela é irrelevante para a sociedade. Ela não conversa com os setores da sociedade. Esse é um outro fator importante, a parte missional da igreja. Essa igreja cumpre a missio Dei, ela cumpre a sua missão. Então, esses são os aspectos, ao meu ver, mais importantes. Outra coisa, liderança da igreja é acessível? Eu posso tomar um café com o meu pastor sem parecer que eu estou lidando com um chefe de Estado, uma celebridade? Eu consigo alcançar meu pastor sem ter que passar por 5 ou 6 seguranças? Porque se você tem que passar por 5 ou 6 seguranças, você não tem um pastor. Você tem um dono de igreja, você tem um empresário de religião. Isso não é um pastor. Então, Andressa, olha o que eu vou te falar. Tudo que eu te falei é muito óbvio. Por exemplo, a gente falar em transparência financeira é óbvio. O dinheiro é meu. Eu dou. Porque dizimar e ofertar é doar dinheiro. Eu doei. Eu tenho o direito de saber para onde vai. É uma doação. Não estou pagando. Ah, mas quem não dá o dízimo está devendo a Deus. Vai lá em Malaquias e lê. Porque Deus estava falando com os sacerdotes. Deus estava dizendo para os sacerdotes: vocês estão me roubando porque vocês estão usando o dízimo para o próprio luxo de vocês. E não para socorrer a viúva, o órfão estrangeiro, Andressa. Quem estava roubando o dízimo lá em Malaquias 3 era o sacerdote, não era o povo. O texto diz: para que haja mantimento na minha casa. Não diz para que haja luxo. É mantimento. Está errado o pastor viver da igreja? Claro que não. Você tem que considerar ali o vocacionado, o ministro, a recomendação apostólica, com dobrados honorários, ou dupla honra. Ou seja, a congregação, tendo condições, tem que pagar o trabalho. É o trabalho, o trabalhador tem do seu salário. Mas não é para o cara ser luxar, virar empresário de religião. Não. A igreja na favela? O pastor não pode ser o membro mais rico da igreja, Andressa. Isso é imoral. Agora, a igreja de classe média, o pastor tem vida de classe média. A igreja é abastada, o pastor tem vida abastada. Na média da igreja. Ele não é nem o mais rico, nem o mais pobre. Né? Quem decide o salário do pastor é ele? Se ele que decide, ele é dono. Ah, não, tem um conselho. Ah, isso eu esqueci de falar. Uma coisa importante. A igreja precisa ter uma liderança plural. Tem que ter um conselho.
Porque a igreja do Novo Testamento, ela não tinha um dono. Ela era governada por um conselho de anciãos, que no grego é a palavra presbítero. Presbítero significa ancião, que é uma pessoa madura. Né? Olha, eu fui ordenado pastor com 23 anos. Você acha que eu era maduro? Eu não era maduro com 23 anos, entende? Porque na cultura nossa evangélica, quem é que é ordenado ao ministério? Quem prega bem, quem traz gente, quem arrecada bem. Mas esse não é o critério apostólico. O critério apostólico é maturidade, testemunho, maneja bem a palavra. Então, essas coisas, Andressa, elas são muito óbvias. A pessoa tem que entrar numa igreja, ela não pode desligar o cérebro. Ela tem que prestar atenção. Como é que vivem os pastores aqui? Como é que eles chegam? Como é que são os filhos? Entende? Como é que as pessoas se relacionam aqui? Entende? Você não pode ir lá participar de um show da fé. Parece óbvio, né? parece óbvio, mas muitas pessoas não conseguem ver. Isso que você está falando vai abrir os olhos de muitas pessoas, entende? Porque parece óbvio, mas não é, porque a pessoa está cega, ela tá vivendo uma fé burra. Ó, o que eu vou te falar. Até pouco tempo atrás, a pessoa, talvez, tivesse que se submeter a isso por falta de opção. Acontece muito das pessoas falarem isso para mim. Tiago, na minha cidade só tem neopentecostal, o que eu faço? Costumo dizer, escolhe a menos pior. Mas olha só, a gente está vivendo na época da internet. Olha o que eu vou te falar, rapidinho. Quando Lutero pregou as 95 teses nas portas da catedral lá de Wittenberg, em 1500, a reforma ela só avançou porque ela coincidiu com uma inovação tecnológica. Gutenberg estava inventando a imprensa. E as ideias de Lutero foram impressas. E a Bíblia foi sendo traduzida e impressa em outras línguas. E o povo que só ouvia a Bíblia pela Igreja Católica começou a ter a Bíblia em casa. Olha que louco isso. A reforma protestante só aconteceu porque a informação se tornou facilmente espalhada, difundida. O Lutero tem uma frase interessante, ele diz assim, olha, enquanto eu tomava cerveja com os meus amigos, porque ele era alemão e os alemãos tomavam cerveja porque era cultural deles, né? Enquanto eu tomava cerveja, a reforma ia acontecendo e ia assustando o papado, né? Então, a reforma protestante ela aconteceu porque as ideias circularam pelas impressões baratas dos textos de Lutero, das teses, né? Depois os outros reformadores que foram vindo, e a Bíblia se tornou uma coisa acessível. Hoje, nós estamos experimentando uma outra inovação tecnológica que é, da mesma forma, altamente disruptiva, que é a internet. Nunca houve tanto acesso à informação. Nunca houve tanta coisa sendo dita. Eu até digo o seguinte, eu digo para os meus alunos, né? Eu dou aula. Às vezes é bom e às vezes é ruim, né? Porque a pessoa não sabe quem ouvir, né? Ela fica tão cheia de informação que ela não sabe para onde é o certo. O mais difícil hoje é saber selecionar a informação. Então, hoje, talvez o mais importante é quem eu vou ouvir. Que a pessoa pode estar ouvindo lá o YouTube, ouvindo lá os caras falando, não, a marca da besta, a marca da besta, cada hora a marca da besta é uma coisa diferente. Ah, o anticristo é fulano. Toda hora o anticristo é alguém diferente. Alguém. Não, porque a lua de sangue, Jesus vai voltar. Aí passa a lua de sangue, Jesus não voltou. Não, porque agora Jesus vai voltar na lua de não sei o que lá. Então, hoje as pessoas elas têm dificuldade de identificar qual informação é confiável, qual informação tem procedência. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que hoje
talvez a coisa mais importante que a gente precisa identificar é quem faz a melhor curadoria de informação. Tu teria alguma dica? Um repertório... Porque, assim, tu teria alguma dica? Porque assim, eu, por exemplo, gosto muito de ouvir a pastora Tânia Teresa, que é uma mulher sábia, juíza, né? Uma mulher de Deus. Eu vejo Jesus nela, né? Quando ela fala de Jesus, eu vejo assim que o que ela está falando está na Bíblia. Tu teria alguma dica assim de pastores, além das tuas redes sociais, que depois você vai compartilhar aqui com a gente, né? Até a gente se prolongou, a conversa tá tão, né, boa que a gente já até passou do tempo. A minha meta era 1 hora de live, a gente está com 1h40 de live, mas tá tão, né, tão boa essa conversa que a gente nem viu passar. Tu teria alguma dica para essas pessoas que estão aqui hoje, de repente, porque assim, tem muitas fontes, e a única fonte que nos sacia é Jesus, né? A única fonte é Jesus. Né? Alguém que você tenha como referência para que ela possa ouvir a palavra e entender o verdadeiro evangelho? Olha, a coisa principal é a pessoa entender que é o seguinte: toda novidade, toda pessoa ensinando coisas recentes está muito próxima de estar falando bobagem. Vou te dar um exemplo. Hoje as pessoas falam muito em cobertura espiritual. Você já deve ter ouvido isso. Ah, você tem que ter uma cobertura espiritual. Cobertura espiritual é uma doutrina que tem 20 anos. Ela surgiu através de um livro chamado Debaixo das Suas Asas, de um autor americano chamado John Bevere, que criou essa doutrina. Hoje os pastores falam, você tem que ter uma cobertura espiritual, como se isso fosse uma doutrina cristã. E não é. É uma falsa doutrina. Por quê? Como é que eu posso dizer? É uma falsa doutrina? Porque ela é recente. Ela tem 20 anos. Cobertura espiritual é uma forma de você dizer, olha, para você chegar em Deus, tem que passar por mim. Sem a minha cobertura, você está desprotegido. Eu sou teu intermediário. Só que o apóstolo Paulo disse, lá em Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cobertura espiritual é uma doutrina de intermediação. Uma falsa doutrina. Está cheio de gente que prega isso. Como é que eu identifico? Primeira coisa, você tem que entender a tradição de quem está ensinando. Qual é a tradição? Ele é um neopentecostal? O que ele é? E um detalhe aqui, neopentecostais não gostam de admitir que são neopentecostais. Eles gostam de dizer que são pentecostais. Mas não são. São neopentecostais. Quais são as principais doutrinas do neopentecostalismo? Primeiro, mover apostólico. É apóstolo? Neopentecostal. Tem apóstolo na jogada? Neopentecostal. Teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição, cura interior, batalha espiritual. Tudo doutrina neopentecostal que até 30 anos atrás não existia. Ah, porque agora você vai fazer você vai pedir perdão pelo pecado da tua bisavó, que isso daí está te segurando e tal. Neopentecostalismo. Não é doutrina cristã. Ah, porque agora nós vamos quebrar aqui o principado e a potestade. Neopentecostalismo. Não é doutrina cristã. Entende? Qual é a tradição de quem está ensinando? Da onde isso vem? Tem bons autores e bons pregadores pentecostais? Vários. Tem o pastor Ciro Zibordi, muito gente boa, um excelente autor do pentecostalismo. O Eliseu Rodrigues, pregador da Assembleia de Deus, um excelente pregador pentecostal. Porque o pentecostalismo, Andressa, é uma tradição, tem fundamentação teológica, tem bons autores, boas editoras, tem uma comunidade de gente pensando a tradição, discutindo a tradição, se corrigindo, se escrutinando, entende? Ah, é reformado? Tem excelentes pastores e pregadores reformados. Tem o Augusto Nicodemos, tem o Hernandes Dias Lopes, tem alguns mais novos, muito bons, o Leandro Vieira, muita gente boa, né? O próprio pastor Anderson Silva, que é gente boa demais, foi
uma das pessoas que me impulsionou na internet, lá de Brasília. Vários, vários, vários. São reformados. Eles pregam a teologia reformada. Entende? Você tem os carismáticos. O que é o carismático? O carismatismo é quando a igreja reformada recebe a influência do pentecostalismo. Então, o carismático, a gente usa o carismático no Brasil para o catolicismo, né? Mas o carismatismo é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, quando as igrejas reformadas, históricas, receberam a influência do pentecostalismo. Então, aqui no Brasil, isso foi chamado de renovação. Então, presbiteriano renovado é um carismático. Batista renovado é um carismático. A gente hoje está resgatando o uso do termo carismático. O católico carismático só tem esse termo carismático por conta do carismatismo protestante. Que o católico carismático é o católico que recebeu a influência do pentecostalismo. Então tem bons pregadores e bons autores carismáticos no Brasil? Tem. Você tem o Ângelo Basso, por exemplo. Tem o Luiz Hermínio, por exemplo. Você tem até o próprio Márcio Valadão, que é carismático. Né? Você tem bons nomes. Né? Em várias correntes. Ok? Às vezes, uma denominação tem um ou dois muito bons e depois difíceis os demais. Entende? Então, assim, a pessoa tem que identificar qual a tradição de quem está pregando. Essa coisa que essa pessoa prega vem da onde? Tem origem em quê? É muito importante você foi mapear. O que eu pensei. Foi o que eu pensei, sabe, Thiago? Porque assim, eu só fui para a Igreja Batista da Lagoinha por causa da família do meu marido, né? Porque eu vim muito ferida dessa antiga instituição a qual eu pertencia. E eu não queria mais saber de igreja nenhuma. Não queria mais saber. Mas eu vejo Jesus na minha sogra, né? Que é uma mulher de Deus, porque eu vejo nas atitudes dela, né? No comportamento dela de servir, de fazer com amor, né? Então eu vi Jesus nela, então me aproximou e eu disse, não, eu quero esse Deus que ela conhece, porque se ela aprendeu em algum lugar no qual ela está bebendo, porque a gente precisa de um pastor, né? Jesus é o nosso pastor, Sim. mas a gente também precisa de alguém que a gente possa ouvir e se alimentar espiritualmente. Você está em Então, Porto Alegre, né? na verdade, estou no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama Arroio do Meio, que é 1h30 mais ou menos de Porto Alegre. Então agora estou frequentando a igreja Batista da Lagoinha e estou gostando muito. Por quê? Não me sinto oprimida para dizimar, sabe? Não existe aquela, tá? Se tu não for dizimista, tu não é abençoado, sabe? Não tem essa opressão, não tem essa coisa assim, passa envelope todo dia que tu te sente obrigado a pegar, sabe? Não tem esse peso. Existe ali um momento, né, do dízimo que você não é obrigado, você dá se você quer, se você se sente à vontade, né? Tem a parte dos louvores que eu gosto muito, que eu tinha muita dificuldade de ouvir louvor, porque a gente era ensinado de uma outra doutrina, né, que não era muito para louvar a Deus, assim, né? Enfim, né? Não importa isso. Mas assim, consegui quebrar essas coisas e assim, tô gostando. E sabe o que eu achei mais legal? Porque agora com essa ideia de chamar as pessoas, Thiago, eu enviei direct, né, pro líder da Batista, da Lagoinha, e ele foi muito humilde e me respondeu. Então, assim, ele não costuma dar testemunhos, ele só prega ali mas assim, só o fato dele ter me respondido eu já achei muito legal, porque mostra a humildade da pessoa, né? Dela pensar assim, poxa, Sim, claro. né? Porque quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Mas ele só, tipo assim, olha, eu não costumo fazer isso, mas eu te agradeço e tal. Então, assim, eu vi uma certa humildade. Aí você olha para os filhos, né? Todos os filhos servem a Deus, né? Você frequenta o local. Não existe uma imposição, você vê, aí você olha para o pastor, um pastor querido, humilde, que te trata bem, que trata todos iguais, não existe uma diferença, porque eu sou André Surak, eu vejo, né? Então, assim, é isso que você está falando. É importante que a pessoa que esteja, né, indo numa igreja, olhar isso, não fechar os olhos para isso, né? Essas características aí que você falou, eu achei muito bom, porque faz a pessoa refletir, dá uma direção para ela. Você falou do Hernandes, né? Enviei um direct para ele, tô esperando ver se ele consegue me responder. Gostaria muito de trazer. Se tu tiver algumas indicações também de pessoas
que você acha que seria legal elas contarem o testemunho para que eu venha trazer aqui, se tu puder depois me passar ali no direct o Instagram Passo delas. sim. Convido elas para elas virem compartilhar, porque eu acho importante, sabe, Thiago? Quando eu vi o teu perfil, eu disse assim, eu preciso né, que ele conte a história dele, que ele conte a experiência dele, do que ele viveu, para que ele possa ajudar, né, outras pessoas a terem uma direção, porque muitas pessoas, Thiago, ainda estão vivendo o que você viveu, né? Que hoje você está aqui, graças a Deus, com a sua família, né, com os teus filhos, vivendo esse evangelho renovado, né? Então, assim, você está tirando as escamas dos olhos das pessoas. Até eu gostaria que tu deixasse a tua rede social, aonde que as pessoas podem, se tu tem o canal no YouTube, se tu, né, onde elas podem te encontrar, o endereço que elas podem te encontrar, né, se tu tá com igreja, se tu tá, como é que é. Pode, se você quiser, né, pode compartilhar agora essas informações com os meus seguidores para que eles possam te seguir, enfim, nas suas redes sociais. Legal. O meu Instagram, assim, a minha principal rede social é o Instagram. Eu tenho o YouTube também, mas no YouTube eu tenho pouca coisa. A minha principal rede social é o Instagram. No Instagram eu estou como Thiago Alicerce. Meu nome é Thiago Santana. Eu coloquei Alicerce quando eu precisei criar um nickname. Como eu sou pastor da Igreja Alicerce aqui de Santos, eu acabei usando o nome da igreja e pegou, e ficou, né? Mas meu nome é Thiago Santana. Eu sou pastor da Igreja Alicerce, aqui em Santos, né? Nós começamos essa igreja depois, no meio dessa jornada toda, começamos com um grupo, uma célula, e aí foi se transformando numa igreja, e hoje essa igreja é uma igreja carismática. Nós pregamos a teologia reformada, mas acreditamos na continuidade dos dons e das manifestações do Espírito Santo. É uma igreja com um governo plural. Eu não sou dono da igreja. A igreja tem uma igreja sadia, é pequena ainda. A gente deve estar agora perto de 80 pessoas na igreja, 70, 80 pessoas na igreja. Nos reunimos aos domingos aqui no bairro do Imbaré, em Santos. Qualquer pessoa da Baixada Santista que quiser, é só me chamar aí no direct, que a gente dá as informações sobre a igreja. Uma igreja que funciona numa casa, ela não tem placa, não é um galpão, nada contra, mas hoje a gente está numa casa, uma casa grande, mas no bairro do Imbaré, aqui em Santos. E assim, hoje eu me dedico ao Instagram e ao ensino, né? Então, assim, a gente tem ensinado, tem um grupo de alunos, muitos pastores. Sabe uma coisa que é interessante, Andressa? Eu tenho mais de 10 ex-pastores, por exemplo, da Universal, que são meus alunos. Olha que interessante, nunca imaginei. Sabe uma coisa que me surpreendeu? Para ajudá-los, porque eles Olha, estão muito feridos. Sabe que uma coisa que me surpreendeu de descobrir que tem pastor crente na Universal? Eu não sabia. Que tinha pastor que ama Jesus. Eu não sabia. Sério, na minha cabeça eu falava assim, não, o cara da Universal não dá para não é crente. Mas não, um monte deles são crentes, eu não sabia. Tem muita gente de Deus. Tem muito, Thiago, tem muitos homens de Deus, só que eles estão cegos, entende? Porque lá a gente não pode Andressa, olhar para o lado, as esposas, se relacionar com outras igrejas. As esposas chegam arrasadas. As esposas chegam arrasadas. Por quê? Não puderam ser mães. Não puderam ser mães. Marido vasectomizado. A maioria elas vasectomizada. Elas são feitas de escravas. Não pode estudar, não pode ter um trabalho. Aí é o seguinte, não deu resultado, a igreja joga fora. Aí eles são jogados fora com 50, 60 anos de idade, sem aposentadoria, sem educação, sem emprego, sem nada. Se você não for nesse tipo de denominação, e essa prática não é só da Universal, de outras igrejas também. Se você não tiver chegado ali no topo da denominação, se você estiver ali do meio para baixo, a pessoa está condenada a ter uma velhice no abandono. Não teve filho, não tem quem cuidar, não tem quem cuide dela, não teve carreira, não tem nem INSS, não tem nada. Nada. Isso é uma seita, uma coisa assim, não sei como tem gente que consegue conviver nesse ambiente aí.
Mas Mas tem, tem não, pessoas de não Deus são só lá. eles, né? Elas são de Deus. Tiago, tem muitas pessoas de Deus. Isso me Elas só surpreendeu entraram muito. muito jovens. Sabe o que acontece? A maioria Sim, entrou muito jovem, entendeu? Entrou novinho. Tá sim, lá 20, 30 sim, anos. Só aprenderam sim. aquilo, entende?